Vamos ler então. Todo mundo achou aí? Amém? Misericórdia. Amém? Encontrados? Misericórdia? Então, peraí. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Nosso terceiro evangelho aí na ordem. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Mestre, disseram eles, Moisés não nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos por seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro e depois também os outros casaram-se com ela e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem nascerá a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu. Os filhos dessa era casam-se e são dados em casamentos. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que foram ressuscitados. E quando mortos ressuscitam, e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram, Respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Essa é a palavra da salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar, meus irmãos. Nós estamos hoje... Escrevi besteira aqui, peraí. Não voltei. Nós estamos hoje no 28º domingo do tempo comum. Nós voltamos para o calendário litúrgico. E a palavra de hoje tocou muito ao meu coração e terá muito a ver com o que a nossa comunidade tem vivido nos últimos dias, com o que a gente tem experimentado. Então não foi combinado, mas o Senhor aprove trazer essa palavra. Mas eu queria perguntar para você uma coisa. Você já se perguntou se você ainda seria casado com a pessoa que está do seu lado na eternidade? Eu costumo brincar com o Carol que, olha, a gente não vai ser casado, mas nada impede a gente morar junto que nem amigo, entendeu? A gente faz um condomínio com todo mundo que a gente gosta e a gente vive junto ali, partilha as coisas. Mas você está casado comigo? E isso é uma pergunta comum. E se a gente for realmente muito honesto, todos nós já pensamos nisso em algum momento da nossa vida, né? Como que vai ser lá? As pessoas que nós amamos ainda estarão conosco? Haverá casamentos, filhos? Como é que vai ser essa nova vida, né? E essas são perguntas muito legítimas, elas nascem do amor, da saudade e do apego às coisas boas que o Senhor nos deu aqui. Mas também elas vão revelar algo muito profundo, porque elas denunciam... Deixa eu botar um negócio aqui para frente, ficou mais fácil de ler. Pronto. Elas denunciam onde está o nosso coração e como nós imaginamos o céu. Muitas das vezes a nossa ideia de eternidade é apenas uma versão melhorada da eternidade. Eu imagino que é assim que vocês pensem também. A gente pensa na eternidade como algo com menos dor, mais tempo. Todas as pessoas que a gente ama estarão lá junto conosco para sempre. E aí que o texto de hoje vai nos provocar, e como a gente tem essa tradição aqui na igreja de ir um pouco mais fundo nos textos e descobrindo como eles vão nos criticando, nos confrontando, Lucas ele descreve essa cena nos seus últimos capítulos. Jesus está em Jerusalém nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos. E esse grupo de religiosos tenta colocar Jesus numa saia justa, colocar ele numa pegadinha. Essa é uma das situações mais famosas. Eu imagino que você também já tenha ouvido aquela situação em que eles perguntam para Jesus
se eles deviam pagar imposto para Roma ou não, e aí tem aquele negócio da moeda, né? Então todo mundo já ouviu esses textos. E no caso, diferente daquela ocasião, que eram os fariseus, nesse caso eles eram os saduceus. Então vou tentar explicar aqui de uma forma não chata para você entender. Naquela época, entre os judeus, nós tínhamos grupos religiosos judaicos diferentes. Então você tinha os fariseus, que eles estavam muito preocupados com o rigor da lei. Você tinha os saduceus, que eram geralmente os líderes religiosos de fato, os sacerdotes, pessoas que tinham dinheiro. E, no fim das contas, eles eram a elite religiosa do templo. Então, quando você pensar em saduceu, você tem que pensar em alguém que tem muito dinheiro. Na Bíblia é assim. Eles eram as pessoas religiosas de Israel mais ricas, mais influentes e que realmente mandavam e viviam de forma muito confortável. Mas havia um detalhe muito importante que o texto diz aqui pra gente, que eles não acreditavam na ressurreição. Naquela época, obviamente, eles ainda não estavam descobrindo o que seria o ministério de Jesus, mas os judeus tinham a crença de que no fim dos tempos, Deus iria ressuscitar todos aqueles que morreram. Só que os saduceus, eles não acreditavam nisso. Para eles, tudo terminava aqui e depois da morte, nada mais existia. Nenhum juízo, nenhuma esperança, nada. Mas talvez eles pensavam isso porque eles viviam muito bem. Viviam confortavelmente nas suas casas luxuosas e tinham ali comida com fartura. De fato, eles não precisavam muito se preocupar com o mundo vindouro. E eles chegam a Jesus com essa pergunta bíblica, como a gente perguntou, né? Se uma mulher casar com 7 pessoas, será que no céu ela vai ser casada com essas 7 pessoas? Claro que isso não era uma pergunta genuína de alguém que tinha alguma dúvida e queria esclarecer. Era uma forma de zombar da crença na ressurreição. É como se eles estivessem dizendo que a ressurreição não faz sentido. Porque não faria sentido uma mulher no céu ser casada com 7 homens. E esse confronto de Jesus, ele não começa com ateísmo de ressurreição, a crença de que não vai ter nada depois, mas ele critica a espiritualidade. Muitas vezes o nosso coração se acomoda e a eternidade vai virando para nós um assunto cada vez mais desnecessário. A fé vai se tornando apenas uma forma de nós vivermos bem, melhorar um pouco a nossa vida, ter um certo anestésico nos sofrimentos da nossa existência. E muito menos, às vezes, uma esperança para nós vivermos além. E o mais assustador é que muitas das vezes a gente começa a viver assim dentro da igreja. A gente até lê a Bíblia, a gente às vezes até ora, canta, participa do culto, mas a gente ainda vive no nosso dia a dia, na nossa segunda-feira, como se tudo terminasse aqui. Então a pergunta, de verdade, não é se vai existir casamento no céu ou não. A pergunta que eu gostaria que vocês se perguntassem hoje, como eu me perguntei quando estava escrevendo isso aqui, é: que tipo de vida nós achamos que Deus está preparando? Será que a vida que nós vivemos hoje cabe dentro dessa eternidade que Jesus está promovendo? Nessa conversa com os saduceus, Jesus vai nos ensinar que a eternidade ela é muito maior do que a gente imagina. Que falta criatividade na nossa cabeça para imaginar como será. O Evangelho vai nos lembrar que não é apenas sobre viver melhor, é sobre viver para sempre. Não sei se você já parou para pensar sobre esse conceito de viver para sempre, eternidade. Enfim, gostaria de ler com vocês novamente o verso 27 até o verso 33. E a gente vai caminhando pouco a pouco no texto. Tomar uma aguinha, tomar um café aqui, que esse café tá cheiroso. Todo mundo achou aí? Verso 27 até 33. Vou ler. Alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente,
morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Amém. Deus ilumine essa palavra. Gente, como eu falei, os saduceus eles eram muito poucos, mas eles eram pessoas muito poderosas. Homens da elite sacerdotal. O sumo sacerdote era saduceu, os outros sacerdotes eram saduceus. E por mais que a gente realmente vilanize muito os fariseus no Novo Testamento, os verdadeiros vilões eram os saduceus. Eles controlavam o dinheiro. Se você lembra muito bem daquele episódio em que Jesus retira os cambistas do templo, eram os saduceus que tinham criado aquele sistema de compra de sacrifício. Aquilo era coisa dos saduceus, eles que inventaram aquilo. Inclusive, era até possível que alguns fariseus também ficassem indignados. Os fariseus eles eram pessoas que queriam seguir mais a lei à risca e provavelmente ficavam incomodados com aquilo, mas eles não eram pessoas poderosas. Os fariseus eram pessoas do povo comum, como qualquer outro. Não tinham muito dinheiro, era pobre do mesmo jeito, mas mesmo assim eram pessoas respeitadas. E, detalhe, os saduceus praticamente só existiam em Jerusalém. Então, nos outros lugares, só existiam fariseus, que eram os líderes das sinagogas. Enfim, esses homens eles eram aliados de Roma e por isso eles viviam uma fé muito conveniente. Eles eram religiosos o bastante para poder manter aquela aparência de piedade deles, mas eles eram racionais o suficiente para também manter o poder que eles tinham. Eles não criam na ressurreição, como eu falei, e tinham outras coisas. Eles não criam em anjos, não criam em espíritos, eles não criam nada. Criam que Deus, existe Deus e acabou. Para eles, na cabeça deles, a Bíblia era apenas a Torá. A Torá são os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia. Para eles era a única autoridade. Tudo que estivesse além disso, inclusive a esperança após a morte, era uma invenção para eles. Era algo da tradição judaica, mas não era a palavra de Deus. E se tudo termina aqui, ou seja, se essa é a nossa única vida, então a prioridade para aqueles homens era muito clara. Preservar o status, preservar o conforto deles e preservar o prestígio que eles tinham na sociedade. A pergunta que eles fazem de Jesus, como eu falei, é a prova disso. Eles estão usando a própria Bíblia, como a gente muitas das vezes faz, para esconder a nossa fé ou a nossa falta de fé. Eles vão invocar a lei de Moisés para justificar a descrença em Moisés. Eles vão citar a Escritura não para ouvir Deus, mas para poder blindar a sua própria incredulidade. E quando a nossa fé muitas das vezes vai servindo para proteger os nossos privilégios, ela vai deixando de ser uma fé verdadeira. O coração dos saduceus, desses homens, ele não era incrédulo por ignorância. Eram pessoas que não sabiam, pelo contrário, eles eram homens estudados. Era incrédulo pela conveniência. Porque viver daquela maneira, não crer na ressurreição, permitia que eles pudessem viver a vida inteira deles sem prestar contas das ações que eles tinham. Se a vida acabava aqui, então, se não existe então justiça final, não existe acerto de contas, não existe céu, não existe inferno, ótimo. Eu vou viver da maneira que eu quiser. Essa fé deles era uma fé calculada, algo que muitas vezes a gente faz. Eles queriam um Deus que abençoasse, mas não um Senhor que os governasse. Então, era uma religião sem ressurreição, uma bênção sem transformação. E essa postura, muitas das vezes, é muito mais comum para nós do que parece. Nós podemos ser fiéis na doutrina, crermos corretamente, mas a gente ser vazio na esperança. A gente pode declarar, como a gente declara nos domingos de ceia, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E falar o credo todinho. Mas a gente vai viver, muitas das vezes, como se Deus fosse um ser impotente. Às vezes a gente é muito ortodoxo no nosso discurso, mas a gente é muito cético na nossa prática. E hoje, talvez você esteja perguntando, se a gente for sincero, é muito fácil desejar que Jesus demore a voltar. Vou contar uma experiência aqui. Quando eu era mais jovem, não que eu seja muito velho, mas quando eu era mais jovem, eu falava assim, o pessoal falava de volta de Jesus, eu falava assim,
Olha, quero muito que Jesus volte, mas ele tem que esperar eu casar primeiro, entendeu? Espera eu casar, entendeu? Ter filho, depois ele volta, né? Às vezes, quando a gente olha para nós, essa realmente é uma coisa que faz lógica, né, pra gente. Porque nós temos sonhos demais, muitos sonhos. Nós temos planos inacabados, contas para pagar. Às vezes a gente quer ver os nossos filhos crescendo. Às vezes a gente tem lugares para conhecer. Nós dizemos até que a gente anseia pela eternidade, mas no fundo a gente quer que ela espere um pouco mais. Porque a vida aqui está muito boa, muito confortável, ou às vezes muito previsível. Essa é a lógica dos saduceus do nosso coração. Porque não é que a gente não crê na ressurreição. É muitas das vezes que a gente não quer que a ressurreição nos atrapalhe. Então, negar ou adiar a esperança do fim, para nós, é uma forma de a gente fugir da responsabilidade de viver como quem vai prestar contas a Deus um dia. Porque se Cristo realmente vai voltar, então as nossas escolhas importam. A nossa ética tem peso nas nossas decisões. E o nosso tempo se torna uma coisa sagrada. Muitas vezes a gente desperdiça. Então, como eu falei, sem a ressurreição vai tudo ficar muito leve. Mas quando a gente olha para o sofrimento no mundo, para as vidas desperdiçadas, para as injustiças sem resposta, para a dor sem consolo, a ressurreição começa a fazer sentido de novo. Às vezes a gente só está olhando no espelho e a nossa vida está muito boa. Mas quando a gente olha para o lado e vê que a coisa está feia, o desejo da eternidade começa a soar no nosso coração. E aí a gente percebe que a gente não quer mais que Cristo volte, a gente precisa que Ele volte. Então, não primeiro por causa das nossas questões, de quem nós somos, mas por todos aqueles que Ele é a única esperança. Então, por cada vida apagada pelo mal, por cada injustiça não corrigida, por cada amor interrompido pela morte, a fé na ressurreição, ela vai devolver o peso das nossas atitudes e vai devolver para nós o propósito para a nossa espera. Então, talvez a pergunta mais honesta que a gente precisa fazer nessa noite também é: se eu realmente acreditasse que Jesus ressuscitou e que Ele vai voltar, o que eu mudaria na forma como eu vivo agora? Queria muito que você fizesse essa pergunta. Vou até repetir de novo. E responde para você mesmo. Se eu realmente acreditasse que Cristo ressuscitou e que Ele vai voltar, o que mudaria na forma como eu vivo agora? Então, diante dele, não tem mais como a gente sustentar uma espiritualidade sem esperança. Porque o ressuscitado, se Cristo é ressuscitado, ele não é uma ideia. É uma pessoa, de verdade, que ressuscitou. Como nós um dia ressuscitaremos em nome de Jesus. Jesus não veio defender um argumento sobre o além. Jesus é o próprio além invadindo o agora. Então, no meio daquela conversa desses fariseus, saduceus, eles não estavam percebendo isso. E nós precisamos deixar de lado os nossos privilégios, a nossa visão mesquinha, para anunciar a volta de Jesus para aqueles que não têm tanta graça que o Senhor nos deu. Queria convidar você a ler comigo agora do verso 34 até o verso 36. Diz assim: Jesus respondeu: os filhos desta, está errado aqui. Jesus respondeu: os filhos desta era, acho que a Bíblia está errada mesmo, hein? Jesus respondeu: os filhos dessa era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte da era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Jesus vai mostrar que o erro deles não está apenas na falta de fé, mas na falta de imaginação. Eles não conseguem mais, tão confortáveis, não conseguem mais conceber nada além desse mundo. Então, Jesus vai romper esse raciocínio
e vai falar de dois mundos. Os filhos desta era, ou os filhos deste século, talvez esteja na tradução bíblica que você está usando, e os que forem considerados dignos de alcançar o século vindouro, ou a era vindoura. É uma separação entre dois modos de existir. O atual, que é limitado à morte, e o futuro, que é moldado pela eternidade. Então, nesse mundo, o casamento, a descendência, a sucessão familiar são expressões naturais para nós. Por quê? Porque elas vão servir para perpetuar o nosso nome, a nossa herança. Agora, num mundo onde tudo é eterno e nada se perde, essas relações se tornam muito desnecessárias. Não existirá mais um nome a ser perpetuado porque o meu nome não será mais esquecido no livro da vida. E aí a relação de casamento cumpre o seu propósito final. Jesus não está diminuindo de maneira alguma o casamento. Só está mostrando que ele cumpre esse propósito temporal, que é aprontar para a relação maior entre Deus e o seu povo. Então, a vida na ressurreição não é o hoje com um filtro dourado, algo como fosse um filtro do Instagram, quem está acostumado aí vai tirar foto. Não é um filtro do Instagram. É algo totalmente novo, que falta imaginação para nós. Falta imaginação. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso e ficar perguntando, fazendo perguntas típicas que esses saduceus fizeram. Eu já fiz isso. Como é que vai funcionar isso? Como é que vai funcionar aquilo? Isso revela demais a nossa falta de imaginação do que o Senhor vai fazer. O Senhor vai dizer então que nós seremos como os anjos, não em natureza, obviamente, mas em condição. Seres que vivem diante de Deus sem envelhecer, sem morrer, totalmente sustentados pela presença de Deus. Então Jesus vai definir quem são essas pessoas que são bem-aventuradas. São os filhos de Deus porque eles são filhos da ressurreição. Então, nós estarmos e sermos cristãos não é mais um título honorário, algo que a gente recebe, mas é uma identidade que a gente passa a se identificar. A ressurreição, ela será muito mais do que um evento futuro, vai ser uma nova forma de existirmos. No reino de Deus, nós não existiremos como sobreviventes do tempo, como hoje, mas como filhos eternos, amados e inteiros. Nosso problema muitas das vezes é pensar pequeno demais sobre o reino de Deus. A gente vai projetando o céu como uma extensão dos nossos apegos, dos nossos desejos, daquilo que é mais imediato no nosso coração. E a gente vai só querendo o que às vezes a gente já tem, só que a gente quer um pouco mais. Na prática, isso significa, muitas das vezes, que a gente está amando muito mais os dons do que o doador, que é o Senhor. Então, quando a gente vai imaginando que o céu é apenas uma conservação daquilo que a gente ama aqui, nós não estamos mais esperando glória, nós estamos tentando eternizar aquilo que é provisório na nossa vida. E vamos perdendo a nossa identidade no Senhor. Então, às vezes, a gente, na nossa vida hoje, vai tomando decisões e pautando a nossa história por modelos terrenos de felicidade. É família, é estabilidade, é reconhecimento, é isso, é aquilo. A gente vai moldando e gastando toda a nossa energia para vivermos essas coisas que não é que são ruins, mas muitas das vezes elas nos atrapalham a vislumbrar aquilo que realmente importa. O nosso coração vai sonhando muito menos daquilo que Deus pode dar e vai, na verdade, querendo estender aquilo que a gente já tem aqui, como se a gente estivesse preso e apegado a essas coisas. A própria pergunta, será que eu vou ser casado com a minha esposa? Ele tem isso. É como se eu estivesse dizendo para Deus, Deus, eu não consigo imaginar uma vida boa sem ela ser a minha esposa do meu lado. Basicamente, a gente está quase dizendo, Senhor, eu acho que o Senhor é um pouco incompetente, essa ideia não é muito boa, não. Jesus ele vai lembrar que o reino de Deus ele não é a restauração daquilo que nós perdemos. Ele é a transformação daquilo que a gente nunca teve. A ressurreição não é devolução, gente, é recriação. E só quando a gente consegue
vislumbrar o quanto nós somos frágeis, a gente começa a perceber que Jesus deu para nós muito mais e quer dar para nós muito mais do que uma vida legalzinha aqui na Terra. Essa vida legalzinha muitas vezes tem nos afastado de buscar no Senhor como deveríamos. Aplicando para a nossa vida isso, se a vida verdadeira é essa vida ressuscitada pelo Senhor, incorruptível, livre da morte, cheia de comunhão com Deus, então a gente precisa realmente começar a rever a forma como a gente vive agora. Porque como eu encaro o casamento, a solteirice, a velhice, o trabalho, o corpo, será que eu vivo esperando que tudo isso me complete? Ou já aprendi que tudo isso está apontando para algo que me aguarda além? Se o meu destino é um mundo sem perda definitiva, de restituição definitiva, perfeição definitiva, por que que nós vivemos como se tudo fosse absolutamente frágil e dependesse da gente o tempo todo? A gente tem tempo, a gente fica sempre olhando e tendo medo de perder nosso status, perder tempo, perder o nosso controle. A gente acorda pensando nas coisas desse mundo, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. A gente vai dormir e a primeira coisa que a gente vai pensar também são as coisas desse mundo. E o Senhor vai perdendo lugar no nosso coração. A gente acha que vai viver para sempre. Não vai. Não vai. Então, por que tanta ansiedade que a gente tem? Por que a gente tem tanta ansiedade por segurar aquilo que um dia será transfigurado pelas mãos de Cristo? A fé na ressurreição não está chamando a gente para desprezar o agora e para vivermos de forma irresponsável e não cuidarmos da nossa família e não procurarmos um trabalho melhor e não procurarmos progredir, né, o conforto da nossa casa. Não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui. Mas a gente consegue, é possível, amar o agora sem idolatrar o agora, sem colocar isso como centro do nosso coração. A gente vê isso na história de Jó. Se você já leu o livro de Jó, ele vai perdendo tudo. Mas a coisa mais preciosa que ele tinha era a fé no Senhor. E não se engane, cara. Essa é a única coisa que você tem. Quando a gente tem uma experiência de ver o que uma doença pode fazer com uma pessoa, você percebe que você não tem nada, cara. A gente, às vezes, não para pensar isso, mas a gente já viveu muito isso aqui em Teresópolis, né, em 2011, quando teve a tragédia. Quantos planos aquelas pessoas tinham para fazer no dia seguinte? Mas não teve dia seguinte. E talvez não tenha para alguns de nós aqui. E a gente está colocando o nosso coração, e essa é a nossa prioridade, não deveria ser. Não é que a gente não deva se importar e não deva se dedicar. Para que a gente viva melhor, o trabalho melhor, etc., é importante. Mas isso não pode ser o centro do nosso coração. Porque o amanhã pode tirar tudo isso de nós. Mas como disse o apóstolo Paulo, você não pode tirar a fé. Porque a fé é a única coisa que a gente tem. Então, Jesus ele vai levando tudo isso para um ponto. Ele não está descrevendo uma utopia. Ele está anunciando a realidade que ele mesmo já está inaugurando a partir da sua ressurreição. Já inaugurou. A vida que ele descreve não é mais uma teoria. É a vida que está saindo do túmulo de Jesus. É uma vida que sai da morte dele. Então, Cristo é o primeiro filho da ressurreição, como vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Nele a eternidade deixa de ser uma promessa distante e se torna uma promessa real para a nossa vida. Ao olhar para ele, nós realmente entendemos que o céu não é um prolongamento das nossas relações, é a plenitude da nossa comunhão com Deus. E a gente precisa colocar isso no nosso coração, para que a gente não seja enganado pelo tempo. Que bom que o Senhor nos deu saúde, trabalho, mas essas não são coisas centrais. Se você perdesse tudo isso amanhã, você ainda seguiria Jesus? Porque você pode perder. Em nome de Jesus, não quero que ninguém perca nada disso aqui. Mas a gente precisa
ter esse olhar e essa realidade. Seguindo no verso 37, diz o seguinte: e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Depois de revelar que a vida futura não cabe nas nossas categorias humanas, Jesus vai dando um passo além nessa narrativa que ele vai conversando com os saduceus. Ele vai mostrando que a esperança da ressurreição sempre esteve nas Escrituras. Aqueles homens que acreditavam que apenas a Bíblia era apenas aqueles 5 primeiros livros, Jesus pega um texto e diz: não é possível que Deus fale sobre eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, se essas pessoas não estão vivas. Isso não faz sentido. O nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E o texto conclui, né? Porque todos para ele vivem. Naquele momento que Moisés escuta a voz do Senhor na sarça, Abraão, Isaque e Jacó já era farinha há muito tempo. Mas Deus fala não apenas eu fui o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão. Eu gostaria muito que ele se referisse a cada um de nós assim, pela eternidade. No dia que a gente partir, que chegará, inevitavelmente. Então o argumento de Jesus é muito simples. Se Deus é o Deus de Abraão, e Abraão está morto, então significa que Abraão não está morto de verdade, ou pelo menos não completamente. Jesus está dizendo que o coração da fé das Escrituras, da fé bíblica, nunca foi simplesmente o cumprimento das leis, mas o vínculo eterno entre Deus e o seu povo. Um vínculo eterno só faz sentido se a vida for eterna. Então, essa resposta de Jesus vai mudando o nosso coração, vai abrindo os nossos ouvidos para que a gente possa entender que Deus é o Deus de todos e para Deus ele não perde ninguém. A morte pode nos arrancar uns dos outros, mas ela não pode arrancar ninguém das mãos de Deus. Mas eu queria que você prestasse atenção quando eu vou dizer que agora eu acho que esse é o problema também do nosso coração, porque a gente muitas vezes vive como se Deus fosse apenas o Deus de vivos até certo ponto. Nós cremos que Ele salva as almas, mas nós duvidamos muitas das vezes que Ele pode restaurar o corpo. Nós cremos que Ele cura lembranças, mas a gente muitas das vezes não crê que Ele pode reparar as histórias. Nós cremos que Ele consola, mas nem sempre a gente crê que Ele ressuscita. O Evangelho vai expondo o nosso pecado, a nossa incredulidade nesse texto, porque nós vamos reduzindo Deus muitas das vezes na medida da nossa dor, do nosso sofrimento. Quando a gente sofre, a gente imagina que Ele só pode oferecer consolo para nós e não transformação. E Ele pode. Nós vamos aceitando a esperança da eternidade como se fosse apenas uma anestesia. Uma coisa meio inevitável. Mas a ressurreição é um conforto. E eu queria compartilhar uma frase que tocou muito meu coração, do teólogo Tim Keller. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele já faleceu há uns 2 anos atrás e viveu dias muito tristes nos seus últimos dias. E ele escreveu essa frase aqui e quando eu estava escrevendo o sermão, me decidi colocar. Ele diz assim: a ressurreição não é apenas um consolo, ela é restauração. Nós recuperamos tudo: o amor, os entes queridos, os bens, as belezas dessa vida, mas em novos e inimagináveis graus de glória, alegria e força. A visão bíblica das coisas é a ressurreição, não um futuro que é apenas um consolo para a vida que nunca tivemos, mas uma restauração da vida que sempre quisemos. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de entender como que a gente está vivendo aqui hoje, gente.
e começar a inverter. Não precisa abaixar, não. Ai, ai. Quando a filmagem isso vai ficar engraçado. Mas assim, encerrando aqui já, eu queria te dizer que Deus não quer apenas consolar seu coração. Ele quer restaurar o seu coração. Se a ressurreição de Jesus é real, não existe fracasso definitivo. Muitas vezes a gente pensa assim: não existe perda irreversível. Não existe dor que não será revestida e revertida em glória. Então por que a gente continua tão apegado àquilo que um dia Deus vai só renovar? Por que as nossas prioridades são coisas que serão passageiras, efêmeras, e não realmente aquilo que importa? Essa é a hora de nós olharmos para dentro e a gente começar a se perguntar: onde a minha esperança se reduziu a simplesmente tentar sobreviver? Dia após dia, é isso que eu tenho que fazer para ganhar o meu dinheiro, trabalho é isso, é isso que eu aumento o faturamento da minha empresa, é assim que eu consigo um aumento, é isso que eu faço para poder viajar para tal lugar que é o meu sonho, que são coisas boas. Mas por que isso está tão central no nosso coração? A gente acorda e vai dormir pensando nessas coisas. E a gente muitas vezes é tão ingrato pela saúde que o Senhor nos deu, o tempo que Ele nos deu. E o nosso tempo está passando. A nossa ampulheta está ficando cada vez mais vazia. O seu dia está chegando. Quanto tempo você tem? Ninguém é que sabe. Então por que o tempo que a gente tem, a gente não está fazendo aquilo que importa? Olha, só no céu que a gente vai perceber o quanto essas coisas nos atrapalharam. Só no céu que às vezes a gente vai ter a conversa: nossa, que perda de tempo foi aquilo ali. Se eu soubesse, eu tinha ficado mais tempo com Jesus. Se eu tivesse, eu tinha pregado mais o evangelho. Se eu soubesse, eu tinha gastado mais tempo visitando. Se eu tivesse, eu gastaria mais tempo ouvindo a palavra. Eu gastaria mais tempo sendo outra pessoa. A segunda pergunta é: onde eu parei de esperar que Deus ainda possa fazer algo novo? Às vezes a gente só está esperando algo novo do ponto de vista das nossas necessidades. Mas a gente, olhando para o espelho, a gente não consegue olhar que Jesus precisa voltar. Às vezes a minha vida está muito boa, mas de outras pessoas não está. E só a ressurreição de Jesus pode curar aquilo que está sendo perdido em vários lugares. Não só das pessoas que a gente conhece e ama, mas de pessoas que a gente não conhece. E a terceira pergunta é: onde eu aceitei o consolo, mas eu estou rejeitando a restauração? Restaure a sua vida, restaure o seu coração diante do Senhor. A fé na ressurreição é quando a gente coloca a nossa esperança para além das nossas expectativas. E essa promessa, ela tem um rosto, essa promessa é Cristo, Jesus de Nazaré. Essa promessa é mais do que uma promessa, ela é uma pessoa, ela tem um rosto. O Deus dos vivos não simplesmente ficou em tese, o Deus dos vivos levantou do túmulo. Quando Jesus diz que para Deus todos vivem, ele não está apenas interpretando Moisés, ele está profetizando acerca dele mesmo e profetizando acerca daquilo que ele fará conosco um dia. Quando ele sai da sepultura, essa teologia que ele explicou aqui começa a se tornar realidade. Em Cristo, o consolo vira restauração, a lágrima pode virar semente e o fim pode ser o começo, se a gente crer em Jesus. Jesus, como diz o texto no verso 38, ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Tem uma frase do teólogo N.T. Wright que eu queria ler aqui, que diz assim: a ressurreição significa que o que você faz com o seu corpo no presente importa, porque Deus tem um grande futuro reservado para ele. O que você faz no presente, pintando, pregando, cantando, trabalhando, orando, ensinando, discipulando, construindo hospitais, cavando poços, fazendo campanhas por justiça, escrevendo poemas, cuidando dos necessitados, amando o seu próximo como a si mesmo, durará eternamente no futuro de Deus.
Então, nada será pequeno demais quando a gente faz com o coração na ressurreição. Então, gente, nós temos pouco tempo, na verdade. Pouco tempo. Não importa se a gente vai viver 90 anos, 100 anos. 100 anos é pouco tempo. E o que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando? O que você está fazendo com a saúde que Deus está te dando? O que você está fazendo com a esposa, o marido que Deus te deu? O que você está fazendo com os pais que Deus te deu? O que você está fazendo com os filhos ou os futuros filhos que Deus te deu? O que você está fazendo com o trabalho que Deus te deu? Que a gente possa mudar o nosso coração e entender que só a esperança da ressurreição vai consertar todas as coisas. Amém? Queria pedir para vocês fecharem os olhos de vocês para a gente orar. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, colocar o nosso coração diante de Ti nessa noite, em humildade, reconhecendo que muitas das vezes nós não temos sido gratos por aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado saúde, nós podemos ir para onde a gente quiser, a gente pode comer o que a gente quiser, a gente tem as pessoas que a gente ama em casa, a gente pode praticar um esporte, a gente pode ir na igreja e trabalhar. Mas tem muitas pessoas que não podem. E muitas das vezes nós temos gastado o nosso tempo de forma muito egoísta. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor possa mudar o nosso coração, Jesus. Que o Senhor possa mudar a nossa história, a nossa forma de pensar. Que nós possamos, Senhor, gastar o nosso tempo, investir o centro do nosso tempo para Te amar e para Te adorar, Jesus. Que onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa vida, nós possamos reconhecer e entender que precisamos viver hoje, já entendendo a eternidade. Por causa da ressurreição do Teu Filho, tudo que nós fizemos importa muito. Que nós possamos, Senhor, amar enquanto nós podemos, abraçar enquanto nós podemos, beijar enquanto nós podemos, mas ansiar que o Senhor volte. Que os nossos confortos, planos e projetos não sejam um obstáculo para que a gente possa orar clamando para que o Senhor retorne, para consertar tudo que a gente perdeu, todos que a gente perdeu, e que possamos, Senhor, viver eternamente na Tua presença. Nós queremos pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, perdão pelo pecado da nossa apatia espiritual, apatia emocional. Que nós sejamos, Senhor, e o Senhor possa nos dar um coração diferente, um coração que importa, que chora, que não simplesmente finge que não está acontecendo a tristeza no mundo, Jesus. E que o Senhor possa nos usar como resposta, Jesus. Que a Tua presença possa estar no nosso coração. Que o Senhor possa alcançar o coração de todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão partindo, todos os familiares que precisam lidar com a dor da perda, Senhor. E que o Senhor possa consolá-los, mas não abstratamente, consolá-los também através do nosso amor, do nosso abraço, da nossa presença. Que nós possamos sair daqui nessa noite diferente, que a gente possa se converter mais uma vez, Senhor, e reconhecer que eu não posso colocar o meu trabalho em primeiro lugar. Eu não posso colocar as pessoas em primeiro lugar. O primeiro lugar é só seu. Porque a única coisa que nós realmente temos é a nossa fé. Tudo de nós pode ser tirado. Mas como disse o apóstolo Paulo, não importa a altura nem a profundidade, nem potestades, nem principados, nada pode nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem nós mesmos, Senhor. E possamos agora, com a cabeça baixa, cantar esse louvor, que seja hoje um tempo de conversão genuína do nosso coração. Que a gente possa cantar essa canção e Te adorar pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma vez
respirar nesse mundo enquanto o Senhor ainda não nos chamou para a tua glória. Em nome de Jesus, amém.